Boa tarde, mais uma live ao vivo aqui no Mundo Atípico Luz. Primeiramente, eu gosto de testar sempre a conexão e ver se tá saindo áudio aqui. Então, vamos lá. O pessoal entrar também. Deixa eu ir testando. Será que foi? Deixa eu ver. Bom, tô fazendo testes aqui por conta do retorno do som. A gente não teve nenhum problema com o som. E já já a gente começa. Hoje, nossa live, eu vou falar sobre as 5 estratégias para o seu filho comer bem todo santo dia. Tô testando o som, vocês conseguem me ouvir? Tá ouvindo bem? Tá tendo retorno? Hoje tô com um probleminha aqui com a internet, mas eu acho que vocês conseguem me ouvir? Alguém pode falar aí? Sim, sim, sim. Se conseguem me ouvir. Sim? Ah, joia! Boa tarde, Camila. Natália entrando. Bom, primeiramente, uma boa tarde. Sempre eu começo fazendo os testes, porque já tive live que não tava saindo som. E eu fechei os comentários, nem tava percebendo que não tava saindo som. Só percebi depois, aí eu vi que todo mundo tava saindo, era por conta do som. Tá dando uma falha aqui, só na internet pra mim. E olha que aqui em Campo Grande, eu falo de Campo Grande, hoje tá um sol aqui, graças a Deus, sem muita chuva, que São Pedro tá judiando das chuvas. Então, muito boa tarde pra quem tá entrando. Hoje o nosso tema vai ser 5 estratégias para o seu filho comer bem todo santo dia. Eu acredito que você entrou aqui nessa live, eu tenho certeza que o seu filho tem algum tipo de dificuldade. Às vezes ele não é seletivo, que foi o caso do meu filho. Meu filho era seletivo. Às vezes ele não é até seletivo, mas ele tem uma dificuldade em se alimentar. Ele não come verduras, não come proteínas boas, não come frutas e nenhum derivados. Ele sempre quer comer sempre a mesma coisa. E hoje, o que eu preparei para falar para vocês? Eu quero algumas estratégias que eu fiz aqui em casa. Foi o pontapé para o Thiago começar a comer melhor todo santo dia. E é essas estratégias que eu quero compartilhar com você. Essa live não vai ficar gravada. Antes eu deixava gravada, eu não deixo mais gravada. Tá? Então eu quero, se você precisa de ajuda em relação a isso, fica aqui na live, que eu prometo passar o conhecimento mais prático, didático, que você possa colocar a mão na massa. Que a nossa intenção, eu acredito que a sua intenção, é que seu filho possa comer melhor todo santo dia, tá? Então, eu quero saber se alguém aqui tem um filho seletivo. Então aí você pode mandar, pode deixar os comentários abertos aqui. Me fale se o seu filho tem seletividade alimentar. Porque aí no final eu vou falar coisas mais específicas para seletividade alimentar, tá? Mas em tudo que eu falo aqui acaba sendo para seletividade alimentar. Mas o meu foco sempre vai ser o quê? O que é o diferencial do Mundo Atípico Luz? Porque eu falo diretamente com mães que têm filhos autistas. E o que eu vi nessa jornada, estudando sobre seletividade alimentar, e que eu não tive ajuda de profissional, é que a maioria dos profissionais, nutricionista, pediatras, e outros profissionais também alimentares, Camila, meu filho tem aversão a frutas e legumes. Ele é autista, Camila? Bem provável, né? Se ele é aversivo, é bem provável. Coloca aqui pra mim, cara, se ele é autista. Me conta de tudo na introdução alimentar. Mas comia de tudo na introdução alimentar. Me fala se ele é autista.
E aí o que acontece? Quando eu fui procurar autismo, sim, autismo nível 2, tá. Quando eu fui procurar ajuda, eu não tinha ajuda de profissional que entendia de seletividade alimentar para crianças autistas. Essa foi a minha maior dor. Eu não conseguia localizar nenhum profissional que poderia ajudar eu e tanto a Camila, que aqui tá passando com dificuldade em relação à alimentação, à aversão do filho com alguns tipos de alimento. Foi a mesma coisa do Thiago, tá? Essa foi a minha maior dor, encontrar profissionais qualificados que entendiam de crianças que estavam dentro do espectro autista. Mas, Lidy, por que eu tenho que buscar esse profissional? Por que eu tenho que entender que seletividade alimentar para crianças típicas de uma forma e crianças autistas é de outra forma? É totalmente diferente. Os nossos filhos, não, meu filho, o filho da Camila, eles são autistas, ele tem umas questões que outras crianças típicas não têm. Qual que é? A primeira delas é o transtorno processamento sensorial. Se fechou o diagnóstico, alguma questão ali do processamento sensorial da criança é desregulado. Às vezes é o cheiro, olfato, o sentido da comida de uma forma, o paladar, às vezes mastiga aquele alimento, tá sentindo de outra forma o alimento que a gente está apresentando. A textura, isso envolve tudo. Às vezes, eu já vi muita criança que não come, esse cabelo tá me atrapalhando. As crianças não comem porque tem nojo na hora de pegar texturas, né? Na hora de pegar o alimento tem nojo, até tem vontade, mas na hora de pegar, e aí tem, algumas crianças têm a necessidade de pegar mesmo, tá? Tem a necessidade de pegar no alimento para colocar na boca. Não querem pegar a colher. Então ela sente vontade de pegar, na hora que pega, tem nojo do alimento. E o outro ponto é relacionado à questão da rigidez, tá? Os nossos filhos, se estão dentro do espectro autista, tem uma questão sim com a rigidez comportamental, que é que os especialistas em análise do comportamento ajudam os nossos filhos. Então você entende que é mais complexo, como diz minha avó, o buraco é mais embaixo, porque eu tenho que achar um profissional que entenda que meu filho é seletivo, ele tem dificuldade de introduzir novos alimentos aí, ou todos os dias quer comer só vou falar do Titi, só o ovo e só o macarrão. Não aceita colocar uma verdura, legumes, comer uma fruta, só quer o mesmo tipo de alimento. E também tem a questão do sensorial. O sensorial, ele tem algumas coisas ali com alguns alimentos que ele não chega nem perto, não quer sentir nem o cheiro. Então, encontrar esses profissionais hoje no mercado é muito difícil. E quando você acha, eles só trabalham com consulta. A consulta é caríssima. Eu sei quanto é desafiador a gente conseguir pagar uma consulta, um tratamento para o nosso filho. E também esses profissionais não têm cursos, eles não têm como ensinar as mães, os pais, mentorias, consultorias de forma individual. Então, isso foi o meu maior desafio, tá? Então, primeira estratégia que a gente tem que entender é que nós precisamos entender que a seletividade alimentar tá ligado a questões sensoriais e questões comportamentais. Pronto e acabou. Mas que processamento sensorial e rigidez cognitiva. Mas é que... Pronto, acabou. Não tem outra história. Então, tudo que eu for trabalhar com meu filho, eu tenho que pensar em duas coisas. As questões que envolvem o processamento sensorial dele e o quanto ainda ele tem uma questão de rigidez. Olha uns balãozinhos. O quanto ele ainda tem essas questões de rigidez. Então, por exemplo, Camila, o seu filho, ele aceita sentar-se à mesa quando você apresenta vários tipos de verduras, vários tipos de legumes? Coloca aqui nos comentários. Por que eu tô fazendo esse tipo de pergunta? Porque dependendo de como é o comportamento da criança com o alimento, eles não aceitam nem sentar à mesa. De tão rígido que ele é com alguns alimentos, não aceita, né? De tão rígido que é com alguns alimentos e também em relação à textura. Eles não querem chegar nem perto. Então, não é uma questão de frescura. Esses dias, eu peguei Uber e aí eu comecei a falar alguma coisa com o motorista e tudo mais. O que ele me falou? Falou assim, na minha época não tinha essa de seletividade alimentar. Na minha época... a minha mãe batia na gente com espada de São Jorge.
Aí graças a Deus que as pessoas evoluíram e agora a gente tem estudo, né? Graças a Deus, porque aí as crianças, você imagina as crianças autistas com a rigidez cognitiva, que é um comportamento do espectro autista, e as questões sensoriais. Não é frescura, não é uma frescura, tá? E antigamente as crianças apanhavam, então comia na base do trauma. Não comia porque era gostoso, era prazeroso. Era a base do trauma e depois vomitava. Então, do que adiantava ir na base do espancamento, do chinelada, da espada de São Jorge, se a criança engolia e já vomitava? Porque aquele alimento, ela estava sendo obrigada a comer, mas não estava gerando uma satisfação, tá? Então, existe ainda isso. Existe muito ainda de crianças que são espancadas, são batidas para poder comer. Tá? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Qual que é a relação que eu estou tendo com meu filho, tratando isso, né? A relação com meu filho com o alimento, tá? E aí, a outra parte é exatamente que a segunda estratégia, que eu já entendi, que eu tenho que entender sobre as questões do processamento sensorial e a rigidez comportamental, tá? O segundo fator, a segunda estratégia, que eu sempre compartilho aqui, que eu preciso envolver o meu filho em todas as etapas do alimento. Lídia, o que é isso? Vamos lá. Eu preciso envolver, se meu filho, igual eu perguntei pra Camila, o menino dela não gosta de nem sentar na mesa quando vê o alimento. Eu preciso envolver ele no processo, tá? O que seria isso? Onde que começa o processo do alimento para chegar na nossa casa? No mercado. Ontem foi dia de fazer compra aqui em casa pra semana. Eu levei o Thiago no hortifruti. Eu pedi, Titi, coloca a cenoura pra mim no saquinho. Ele não quis colocar. Filho, coloca tal coisa no saquinho. Ele também não quis colocar. Ele pegou uma cenoura. Exato, é isso aí, Camila. Tem que levar. E aí abre parênteses. O ambiente do mercado é desafiador. Muito barulho, muito estímulo. Às vezes a criança briga, tem crise. Mas a gente precisa treinar ele. A gente precisa treinar ele para esses ambientes. Porque a gente não pode trancafiar nosso filho dentro de casa. Ele precisa estar nesses ambientes. Justamente porque, às vezes, se ele faz terapia, ele vai aprender lá na terapia o que ele precisa aprender. A esperar, a sentar. A sua vez lá no mercado tem isso. Mas não toca. E aí, tá. E aí, o que eu faço? No caso do Thiago, filho, pega a cenoura pra mamãe. Não quis colocar. Aí eu falei assim, filho, você precisa ajudar a mamãe, né? Eu vou abrir o saco aqui e vou colocar. Aí ele pegou a cenoura e colocou. Aí tinha uma senhora que ele tava olhando assim e falou assim, mãe, você tem jeito, viu? Ou falou, porque ela tava observando como eu estava conversando com meu filho. E foi engraçado que eu vi que ela tava observando. Só que eu sou o tipo de pessoa que eu não ligo. Eu já tô tão vacinada, mas tão vacinada. Se eu estou educando meu filho, se eu estou conversando com ele, se ele começa a chorar num ambiente, eu tô nem aí para as pessoas que estão olhando ou não. Porque, mãe, a gente vai sofrer isso pra vida toda. E a gente vai... Tem a questão do preconceito, tem a questão dos olhares. As pessoas vão recriminar. Se você educa seu filho, as pessoas vão recriminar você. Se você tá educando, se você não tá fazendo nada, também vão olhar. Então, eu já tô vacinada. Ontem ele pegou uma maçã, ele adora bola. Ontem ele pegou uma maçã e ficou rolando, ela falando gol. Exato! Então, se ele gosta de futebol, é introduzir o quê? Vamos fazer um campeonato de maçã. Vamos fazer golzinho com maçã. Pega esse tema e cria um ambiente. Cria um ambiente. O Thiago, ele gosta de sair. Então, eu aproveito ele para levar para onde? Para lugar que tem comida, que tem alimento. Sempre fiz isso, alimentação, porque ele gosta de sair. Então, é ver um tema que seu filho gosta e introduzir o alimento nesse tema. Então, ontem, começa onde esse processo? Dentro do mercado. E aí, de repente, se ele... Ó, aqui é a Camila. Se o menino gosta de bola, levar pro mercado uma bola. Pode ser aquelas bolinhas, não precisa ser aquela bola grande de futebol. Pega a bolinha e vai conversando com ele. Vai, ó, vamos pegar a bola, vamos colocar aqui no saquinho. E aí você troca. Ah, agora vamos pegar tal legumes ali com a mamãe. Ah, e dá a bola. E dá a bola pra ele. Toda vez que ele fazer algo que você gostou e quer, dá a bola pra ele como reforçador daquilo, comemorando aquilo com ele. E aí... O segundo passo é trazer esse alimento para dentro de casa. Na hora que você estiver guardando, pede ajuda pro seu pequeno. Na hora que você estiver colocando na gaveta da geladeira, pede ajuda. O que é isso?
exatamente reforço positivo. O que você tá fazendo isso? Você vai estar fazendo pequenas associações de aproximação. Tem até um nome corretinho lá na análise do comportamento que eu vejo que as meninas falam. Mas o que a gente faz é uma associação e tá trazendo ele mais perto. Nunca pensei nisso nessa situação. E a gente vai trocando ideia. E aí a gente vai trazendo a criança junto. Ah, tá guardando a comida? Traz a bola. Traz a bola. Ah, gosto de time de futebol. Aqui em casa, eu e o Thiago somos corintianos, meu esposo é São Paulino. Leva ele com camisa de futebol. Na hora de comer, aí segundo passo, a hora de preparar, terceiro, né? A hora de preparar as refeições. Convide ele. O que ele gosta? Ele gosta de futebol? Então, traz a bola pra cozinha. Na hora que for comer, pega o prato pra sentar na mesa, coloca a bola de futebol. Ah, mas não pode bola de futebol na mesa. Vamos colocar essa bola de futebol. É o que a criança gosta. Eu tenho fotos do Titi indo conosco. Aqui em Campo Grande tem uma feira, nós íamos comer pastel. E aí eu tenho fotos que eu levava todas as coisas que o Thiago gostava. Eu levava os livros e levava os brinquedos. A foto é ele sentadinho na mesa, que já era um desafio ele conseguir sentar na mesa lá, e todas as coisas que ele gostava. O livro, o brinquedinho, as coisas que ele gostava, não era o que eu gostava. Por quê? Pra ele ficar lá brincando e poder também comer conosco. O pastel, o sobá, que tem sobá. E aí, esse é a quarta coisa. Sentar com o seu filho à mesa, com brinquedos que ele gosta. Traz esses brinquedos para a hora das refeições. Tem até uma atividade que a gente pega um brinquedinho, aqui tem um robô do Titi. Um brinquedinho, na hora que está comendo, oferecer também pro amiguinho. Dá um pouquinho pro amigo. Ah, você não quer? Mas dá pro amigo. Ou, uma outra dica, na hora que está fazendo as refeições, você vai colocar no prato do seu pequeno as outras verduras e legumes, e aí eu até na minha mentoria eu falo as estratégias para como fazer essas proteínas e legumes de várias maneiras, ralada, picada, triturada, batida no liquidificador, para ele não ver a textura, não ver nem sentir que tem outros tipos de verduras e legumes além do que ele gosta. Todo prato que a gente precisa mostrar para o nosso pequeno sempre tem que ser com o que ele já gosta. Então, se ele gosta do arroz, vamos trabalhar esse arroz aí com mais nutrientes. Como mais nutrientes? Mais verduras e legumes. Se ele gosta de carne, tem uma seguidora que o menininho dela gosta de crafta. Eu falei, coloca arroz dentro, que é aquele, parece uma linguiça, mas é feito de carne moída. Coloca o arroz dentro, tá? Então, assim, são várias estratégias. Faz o purezinho de batata, coloca dentro da carne. Ontem mesmo eu fiz um hambúrguer, ralei cenoura no hambúrguer. Aqui nós não temos, tá, dificuldade nenhuma em alimentação mais. O Thiago come de tudo. Porém, a gente faz o hambúrguer como lanche. Eu falei, vamos colocar esse hambúrguer mais nutritivo, com carne, todos os temperos. Eu ralei a cenoura, coloquei ovo e tinha acabado minha farinha de arroz. Aí o que eu coloquei? Tinha farinha de fubá. Coloquei farinha de fubá, tá? Pra dar aquela liga junto com o ovo e fazer o hambúrguer. Então, essas pequenas coisas a gente vai introduzindo mais nosso filho dentro para fazer parte do alimento. A terceira coisa, então, primeira coisa, o que nós falamos? Da importância de entender sobre processamento sensorial e rigidez cognitiva. A segunda coisa que nós falamos é quais são os passo a passo que a gente precisa fazer para trazer o nosso filho para perto do alimento. São as pequenas associações, trazendo ele. Então começa tudo lá no mercado e utilizar estratégias até chegar na comida, sempre com o quê? Com um brinquedo, com um objeto que o seu filho gosta. Se ele gosta de futebol, traz a bola para o mercado, traz a bola para a hora que for guardar o alimento, para a hora do preparo das refeições, para a hora que for comer. Se ele gosta de carrinho, traz o carrinho. E a terceira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos entender a manipular as verduras, os legumes e as frutas. Apresentar de diversas maneiras para o nosso filho, que é exatamente o que eu acabei de falar que ontem eu fiz. Apresentei o hambúrguer, eu fiz o hambúrguer com cenoura ralada. Se a gente não vê maneiras de apresentar de diversas formas para o nosso filho, ele não vai conseguir testar novos alimentos porque ele já tem uma questão sensorial,
tá? Então a gente precisa estudar, é o que eu falo muito lá na minha mentoria com as mães, de como a gente pode elaborar novos pratos, entendendo já o que o seu filho gosta, tá? Então, 1, 2, 3. A quarta coisa é que nós precisamos ter muita paciência. Não é do dia para a noite que o nosso filho vai começar a comer tudo que a gente quer. Não é. É vendo, testando, fazendo nova receita, pegando mais nova dica. Não é. Porque tem tudo isso por trás. Não é, às vezes a gente só vê a pontinha do iceberg, seletividade alimentar. Mas tem uma camada de coisas. Às vezes, nosso filho não está comendo porque ele está tendo uma alergia em alguns alimentos que está impedindo ele de testar novos alimentos, uma alergia. E aí, quando ele come algumas coisas novas, ele sente um desconforto na barriga. E como o nosso filho não come, ou como o nosso filho não fala, ou tem dificuldade em falar, ele não consegue falar pra você, mamãe, que ele tá sentindo dorzinha na barriga. E aí, quando ele vai experimentar, você apresenta outros tipos de alimento no prato dele, dor na barriga dele, tá? E aí, o último fator, que é o mais importante, é você entender que a mudança sempre começa em nós. Em nós. Por que eu tô falando isso? Porque ontem era domingo e à tarde eu estava na minha cozinha preparando as refeições. Eu tenho tempo? Não tenho. Eu tenho empresa. Hoje eu tenho empresa, mas eu trabalhava numa empresa corporativa, trabalhava 9 horas por dia. Hoje eu tenho empresa. Hoje, na verdade, eu tenho 2 empresas. Eu toco um negócio, eu cuido do meu filho, eu cuido de casa. Eu gerencio equipe, eu delego, tá? Eu tenho família, eu tenho esposo, eu tenho né, que às vezes lembro de me cuidar também, e tem várias coisas para fazer. Mas a primeira coisa que precisa ser mudado é aqui, ó, dentro de nós. O que é prioridade para nós? Então, hoje é prioridade cuidar da saúde do meu filho e integral do desenvolvimento infantil dele. Então, é prioridade para mim preparar as refeições aqui em casa, sabendo já como todo mundo aqui em casa gosta. E para mim, cozinha é uma terapia. Para mim, cozinhar é uma terapia. Às vezes, para você, terapia é uma musculação. Que já foi, muito tempo, musculação já foi terapia pra mim. Pra você, às vezes, essa terapia, é um livro. Pra você, às vezes, é só dar uma caminhada, porque aí você consegue caminhar sozinha. Eu não sei qual é a sua terapia, mas pra mim hoje, minha terapia, uma das minhas terapias é cozinhar. Eu amo cozinhar pra minha família. É um momento, assim, que eu sinto muito prazer. E foi através de conhecimento que eu fui fazendo isso. Eu fui primeiro mudando a minha relação com o alimento, trazendo mais verduras, mais legumes para dentro de casa. Aí eu fui mudando o meu esposo, o comportamento dele também, e aí mudando o comportamento do meu filho. Então, é o último, mas acredito que é um dos primeiros, tá? Porque a mudança começa primeiro em nós. Além disso, a gente tem que entender que como a mudança começa com nós, a relação do alimento, né, com o alimento, nós precisamos obter conhecimento. Sem nós mudarmos, nós, mães, entendemos que a gente precisa ir atrás de estudo, ir atrás de conhecimento, ir atrás de informação. Porque sozinhos a gente não consegue ir muito longe. Na verdade, a gente precisa do conhecimento que não está acessível para nós, para ajudar o nosso filho. Da mesma forma que nós vamos, quando o nosso filho começa a ter o atraso na fala, nós vamos atrás de informação, vamos atrás de um fonoaudiólogo, nós temos que ir atrás, sim, de quando o nosso filho não está comendo. Porque se ele não está comendo, ele não está tendo nutrientes necessários para o desenvolvimento dele. Às vezes você está investindo horas e horas de aba, horas de fono, de TO, de psicomotricidade, de musicalização, de natação, de ecoterapia, mas quando a gente olha no prato do seu filho, ele não está conseguindo comer nada. Se ele não está conseguindo comer, nem na sua casa, nem nos outros ambientes, que hora que ele vai comer? Que hora que esse corpinho vai receber nutrientes para ter o quê? Foco, atenção, memória, conseguir ter um bom sono. Na hora de fazer um check-up do exame, das vitaminas, vai estar lá, tudo baixo. E o seu filho não está aprendendo. Então, todo esse investimento que às vezes a gente fala pra gente que tem que fazer horas e horas, e realmente com os estudos são horas e horas de intervenção e tudo mais, mas o principal nós não estamos tendo tempo de fazer e olhar, e estamos deixando para depois, que é a alimentação do nosso filho. O nosso filho, ele precisa ter um bom alimento, ele precisa comer todo santo dia para ter nutrientes. E sim,
se não conseguirmos fazer que o nosso filho coma, ele precisa de suplementação. Ele precisa sim. E mesmo comendo, se a gente fazer um exame do nosso filho e os valores nutricionais estão baixos, ele precisa receber nutrição. Porque é através da suplementação que ele vai ter mais vitaminas no seu corpo, tá? Então, é muito importante começar essa mudança, para depois ajudar o nosso filho. Sempre a mudança começa em tudo na nossa área. Eu sou especialista em pessoas, né? Gestão e especialista em pessoas. Então, tudo que a gente for fazer, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, tudo começa na gente. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas primeiramente a gente tá precisando mudar aqui dentro da nossa cabeça. E é importante a gente ter pessoas que vai nos ajudar, pessoas que podem trocar informação, pessoas que possam nos dar direcionamento, porque às vezes a gente tá tentando tudo sozinho e não tá dando certo, porque a gente não tem acesso ainda ao conhecimento que a gente precisa, tá? Então, você precisa saber dessas informações. Então, eu deixei aqui essas cinco etapas, 5 estratégias, que eu acho que é simples, mas é informação, tá? A live não vai ficar gravada. Eu queria deixar aberto aqui para perguntas. Na verdade, eu sempre deixo aberto para perguntas. Eu faço um roteiro, mas eu sempre deixo aberto para perguntas. Quero saber como é que tá a alimentação em casa. Ó, a Camila falou, nunca pensei nisso, né, em relação à alimentação. Ó, aqui já falei, Camila, foca na bola. Se ele gosta de bola, foca na bola. Começa a colocar outros tipos. Por exemplo, você pode trazer laranja, você pode trazer coisas redondas, lembrando um pouquinho da associação com bola, para fazer atividade de brincadeira com o seu pequeno, tá? E aí, aos poucos, você pede, vamos cortar a maçã, aos poucos, vamos fazendo essa introdução ali, vamos cortar laranja, alimentos que se pareçam com bola, e sempre traz a bola, tá? E aí sempre reforçando o comportamento. Comeu hoje, faz parabéns, faz aquela festa, e sempre utilizando ferramentas, brinquedos, e nem sempre às vezes são brinquedos que nossos filhos gostam, né? Às vezes é um livro que ele gosta, às vezes é o cabide. Aqui em casa meu filho ama cabide, às vezes é o cabide, sempre reforçando aquele comportamento dos nossos pequenos, porque eles não vão querer comer nenhum alimento que eles estão se sentindo traumatizados com aquele alimento, porque envolve muitas coisas, tem a questão sensorial, tem a questão da rigidez comportamental, tá? Então, assim, é importante a gente ver ferramentas para conseguir que o nosso filho coma, tá? Então, o que eu quero falar? Logo, tá? Finalizando aqui a live, eu estou preparando aqui com o time um momento de desafio sobre a seletividade alimentar. O desafio, eu estou ainda no projeto, mas nós queremos fazer um desafio da seletividade alimentar. Eu vou convidar todas as mães que têm dificuldade com o seu filho comer, independente se é autista ou não, aqui do Mundo Atípico Luz, para fazer parte, e se quiser também fazer parte desse desafio. E durante 15 dias a gente vai fazer esse desafio e nós vamos montar as estratégias, a gente vai compartilhar juntas as estratégias para o nosso filho comer bem. Tá? Então, logo, eu acredito que agora mês de março, a gente coloca aí esse desafio na nossa programação, e a gente quer iniciar o desafio de 15 dias para o nosso filho se livrar de uma vez por toda da seletividade alimentar, tá? Então, já tô no spoiler falando que logo nós teremos aqui, tá bom? Então, foi um prazer. Espero ter ajudado. Camila, se precisar de mais informação, me manda lá no direct. Logo vai ter esse desafio. Faça parte, que vai ser muito legal. E quanto mais troca nós tivermos, o pouquinho que nós sabemos, nós também conseguimos ajudar outra mãe, tá? Nunca ache que às vezes você não tem informação. Às vezes conhecimento que você já tem, você também consegue ajudar outras mães. Porque tem crianças e crianças. O autismo, ele é muito complexo. Assim, cada criança... olha, eu conheço tantas crianças autistas, tantas famílias. Cada criança de uma forma. Cada família de uma forma. Eu tenho famílias que alguns alimentos não traz para dentro de casa. Não traz pra dentro de casa, porque tem umas questões que não gosta e tudo mais. Só que o filho não tem nenhuma vitamina. E aí quando eu falo, mas a nutricionista tá falando que tá com baixa vitamina e tal, vitamina D, vitamina A, você tem que trazer alimentos que tem essa. Então, vamos investir mais e mais em suplementação.
Ah, obrigada, Camila. Obrigada. Logo, logo a gente vai fazer esse desafio. Fica acompanhando aqui. Vai ser, eu acredito que daqui 2 semanas a gente começa o desafio, mas a gente precisa se estruturar aqui das datas certinho pra gente não perder o foco, tá bom? Então, Camila, obrigada. Exatamente, é troca, vivência. As mães, nós precisamos, na verdade, das mãos com pouco tempo que nós temos, porque é corrido para todo mundo. A maternidade atípica é terapia, é estimulação, e brinca com a criança, leva na escola e traz. Aí professor, coordenador, você pode vir buscar fulano de tal, porque tá chorando muito, desregulou. Aí vai, gente, é uma loucura. Aqui é igualzinho, só muda o endereço. Só muda o endereço e cada criança com a sua peculiaridade. Tá bom? Então, um beijo, até a próxima live. Segunda-feira tem outro tema. Te espero aí também, tá bom? Um beijo, Camila. Tchau, tchau. Opa.